Ai, só o facto de eu estar a dizer isto me mete medo. Eu não quero gravar um vídeo sobre isto, malta. Ai, eu sou mesmo muito maricas, muito maricas. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal e sejam oficialmente bem-vindos ao especial de Halloween. Caso vocês não saibam, eu não sou assim grande fã de Halloween, eu nunca fui daquelas pessoas que se mascaram bué felizes do tipo ui, deu-se a travessura. Não, eu não sou assim, eu sou mais natalícia, tipo Natal. O cenário de hoje foi-nos fornecido pela minha avó, temos aqui uma teia de aranha e uma aranha maravilhosa, um cemitério, uma bruxa, um morcego. E também o meu top, estão a ver? Parece que é uma teia de aranha, não parece? Como eu vos disse, o vídeo de hoje é um especial de Halloween, o que quer dizer que o caso que eu vou falar tem de ser muito mais spooky e assustador do que o normal. Vocês sempre me pediram imenso para falar sobre este caso e eu decidi então que seria para o Halloween, para vos assustar um bocado. Hoje eu decidi falar sobre o exorcismo de Emily Rose. Não propriamente sobre esse exorcismo, porque isso foi um filme, não é? Eu não sei, eu nunca vi filmes de terror, sobrenaturais, etc. Para mim não dá, eu não consigo, eu sou muito maricas, o que é bastante estranho, não é? Tendo em conta que eu sou uma youtuber de crime, eu assusto-me bué facilmente com essas coisas sobrenaturais, eu não consigo, esqueçam. Eu não vou falar sobre o exorcismo de Emily Rose em concreto, mas sim sobre o caso real no qual o filme foi baseado. Pois é, malta, porque este filme foi baseado num acontecimento real e foi baseado no exorcismo de Annalise Mitchell. Eu não sei se este caso é spooky o suficiente para vocês, mas tendo em conta que eu sou bué mariquinhas, eu acho que isto é super assustador e eu acho que se adequa perfeitamente ao Halloween. Annalise Mitchell, que é a personagem principal, assim por dizer, deste caso em concreto, nasceu a 12 de setembro de 1952 e aquilo que aconteceu começou em 1968, portanto, em 1968, quando ela tinha cerca de 16 anos, ela começou a ter convulsões e a ter umas coisas assim um bocadinho estranhas e foi então diagnosticada com esquizofrenia. Depois dela ter sido diagnosticada com esquizofrenia, ela começou também a ter muitas alucinações, começou a bater mesmo muito mal, então ela foi declarada também com depressão devido a todas essas alucinações e a todos esses episódios que ela estava a ter, porque era tudo muito estranho. Começou assim do nada, em 1968, ela até então tinha sido uma criança e uma adolescente completamente normal, até que em 68 começou a ter esses episódios um bocadinho mais estranhos e fora do comum. Devido a essa depressão profunda e ao facto dela ter de tomar imensos medicamentos para a esquizofrenia, ela pensou em suicidar-se várias vezes e, aliás, ela tentou suicidar-se várias vezes. No entanto, o que a família achava mais estranho é que ela dizia que tinha as alucinações enquanto rezava e que ouvia vozes a dizer que ia parar ao inferno e que ia acabar lá com o diabo, ao lado de todas as pessoas iguais a ela, e ela não percebia isso. Portanto, só quando ela rezava, malta, é que ela ouvia estas vozes a dizer que ia apodrecer no inferno, o que toda a gente achava muito estranho, porque se ela não estivesse a rezar, era uma pessoa completamente normal. No entanto, a partir do momento em que o começava a fazer, as alucinações começavam e as vozes que ela ouvia na sua cabeça também. Tendo em conta que toda a sua vida praticamente ela viveu no interior da Alemanha, na Baviera, a sua família era muito católica, tinha muitas crenças, tinha muita fé e acreditava imenso em Deus, pelo que a família começou a pensar, se calhar ela não tem esquizofrenia, se calhar ela foi possuída por demónios. Também não só por isso, mas também pelo facto dela andar nua pela casa, a gritar coisas que não faziam sentido nenhum. A família começou a pensar, isto não é a nossa filha? Ela ficou uma pessoa completamente diferente, por isso eles começaram mesmo a acreditar que ela estava a ser possuída por demónios. Ela tomava então muitos medicamentos, como eu já vos disse, para combater a esquizofrenia e a depressão. No entanto, Annalise acreditava que esses medicamentos eram aquilo que estava a fazer com que ela piorasse. Portanto, chegou uma altura em que ela parou e deixou completamente de os tomar e foi aí que ela se tornou completamente intolerante a objetos católicos. À medida que o tempo foi passando, a família de Annalise e a própria Annalise acreditaram que a medicina convencional
não a podia ajudar. Ou seja, médicos, medicamentos, doutores e todas as pessoas que estiveram a acompanhar o seu caso, ela acreditava muito que essas pessoas já não a podiam ajudar porque aquilo que lhe estava a acontecer era sobrenatural e não propriamente uma coisa que esses médicos pudessem perceber. Em junho de 1970, Annalise teve novamente uma convulsão muito forte e foi então que lhe prescreveram ainda muitos mais medicamentos para ela tomar porque aquilo não era normal. E a partir desse momento em que ela teve essa convulsão, ela diz que começou a ver as diversas faces do diabo e a ver coisas mesmo demoníacas. Então, devido a tudo isso que estava a acontecer nessa altura, ela começou mesmo a acreditar que ninguém a podia ajudar e por isso ela recorreu à igreja para que lhe fizessem um exorcismo. E é a partir deste momento que as coisas vão começar a ficar um bocadinho mais assustadoras. Annalise decidiu então fazer uma peregrinação a San Damiano. Eu não sei se isso é italiano, mas parece-me italiano, então eu disse com sotaque italiano, ok? Ela decidiu então fazer essa peregrinação, no entanto, não era uma peregrinação com um destino aprovado pela Igreja Católica, ou seja, não era daqueles destinos conhecidos como, por exemplo, Fátima, que aqui em Fátima costumam haver as peregrinações. Pronto, vocês percebem aquilo que eu quero dizer, não eram daqueles destinos que eles consideravam mesmo como sendo um destino de peregrinação. Porque ela, como sabia que tinha uma certa aversão a coisas que a fizessem lembrar da Igreja Católica, ela não quis fazer uma peregrinação com um destino católico. Ela foi então com um bom amigo de família chamado T. Hine e esse amigo de família foi quem percebeu maioritariamente que aquilo que estava a acontecer-lhe não era normal e que era sim uma, sei lá, possessão demoníaca. Todos os sacerdotes a quem Annalise recorreu recusaram-se a fazer o exorcismo porque diziam que ele tinha de ser aprovado por um bispo. No entanto, também não havia nenhum bispo que quisesse fazer um exorcismo a Annalise Mitchell. O que é, acho, completamente normal, porque isso não é uma coisa comum, já não se praticava há muitos anos. E nós temos de ter em conta que isto é bastante recente, anos 70, isto foi há muito pouco tempo, malta. Até que chegou uma altura em que ela conheceu um vigário chamado Ernst Alt, que lhe disse que ela não era uma pessoa esquizofrénica e que tinha sim qualquer tipo de possessão demoníaca, pelo que ele conseguiu falar com um bispo que aprovou o exorcismo de Annalise Mitchell. Foi então que em 1975 o bispo Joseph Stengel permitiu que um padre chamado Hans fizesse o exorcismo a Annalise. A primeira sessão foi a 24 de setembro de 1975 e depois dessa foram feitas mais 66 sessões de exorcismo, ou seja, um total de 67 sessões de exorcismo foram feitas a Annalise Mitchell. E essas sessões podiam ser 2 vezes por semana durante cerca de 10 meses e cada uma tinha uma duração de cerca de 4 horas, ou seja, muito tempo. Chegou mesmo a uma altura em que eles deixaram de medicar Annalise Mitchell e abdicaram do tratamento médico porque eles achavam mesmo, como eu vos disse, que medicina convencional já não podia ajudar Annalise e eles pensavam que com estas sessões de exorcismo ela estava a melhorar. No entanto, isso na realidade não estava a acontecer. Ela não estava a melhorar, malta. Então o que é que vocês acham que aconteceu? O que aconteceu foi que a 1 de julho de 1976, Annalise Mitchell foi declarada morta. Ela estava muito desnutrida, muito desidratada, porque essas sessões de exorcismo eram mesmo muito fortes para o corpo dela, especialmente porque ela não fazia mais nada para além dessas sessões. Ela estava num estado tão depressivo, tão triste, tão ansioso que ela não conseguia comer e, para além disso, os pais dela não a alimentavam devidamente bem devido ao facto de estarem a fazer estas sessões de exorcismo. Estavam todos tão focados naquilo que estavam a fazer e em retirar os demónios do corpo dela que deixaram de se focar na parte mais fisiológica, nas necessidades mais fisiológicas dela, ou seja, alimentar-se como deve ser, hidratar-se, beber água, essas coisas normais e básicas que nós todos deveríamos fazer. Foi então que aquele amigo de família que tinha feito a peregrinação com ela e o padre Hans fizeram uma declaração às autoridades, ou seja, uma declaração de óbito, para declararem basicamente que ela estava morta, como é óbvio, tal como o nome indica, declaração de óbito. E a partir daí as autoridades competentes tiveram de tentar descobrir por que raio é que ela morreu. Lógico que, de acordo com a autópsia, tinha sido devido a desnutrição e desidratação
mas eles tinham de perceber o porquê, até que chegaram à conclusão de que ela estava a fazer várias sessões de exorcismo e que ela era esquizofrénica e, portanto, ela não estava a tomar medicação. Por isso, os pais dela foram maioritariamente condenados. Mas não propriamente condenados pela lei, porque a lei naquela altura achou que a perda de uma filha era já um crime demasiado grande e que os ia fazer sentir mal o suficiente, portanto, eles não os condenaram à prisão. Condenaram, sim, o padre e o tal amigo de família a 3 anos de liberdade condicional. Eu disse 3 anos de liberdade condicional, eu queria dizer 3 anos de prisão com liberdade condicional, ou seja, eles tecnicamente foram a causa da morte dela, no entanto, os pais devido à negligência e os padres também por estarem a fazer o exorcismo, e os pais não foram sentenciados a nada porque a perda de uma filha já era mau o suficiente, e os padres apenas a 3 anos de prisão com liberdade condicional, ou seja, nem sequer foi mesmo prisão, foi liberdade condicional. Até hoje, os pais de Annalise Mitchell acreditam que ela tinha sido vítima de algum demónio e que ela estava mesmo possuída. Por isso, apesar de todos estes anos que se passaram e mesmo após o filme, os pais dela continuam genuinamente a acreditar que fizeram a coisa certa independentemente dela ter morrido, e eles acreditam também que o facto dela ter morrido foi um género de libertação. A defesa dos pais de Annalise Mitchell também recorreu a muitas cassetes. Eu não sei, os miúdos de hoje em dia podem não saber o que é uma cassete, mas eu antigamente e toda a minha geração, eu não sou assim tão velha, ok? Eu só tenho 21 anos, mas a minha geração e todos os meus amigos, nós tínhamos umas cassetes que nós usávamos para ver filmes, entre outras coisas, e várias cassetes foram utilizadas no julgamento em defesa dos pais, e nessas cassetes podiam-se ouvir vozes demoníacas enquanto se fazia o exorcismo a Annalise Mitchell. Portanto, ouviam-se vozes muito estranhas, demoníacas, que não percebia aquilo que se estava a dizer. E numa das cassetes até se ouve muito bem 2 vozes a discutirem uma com a outra, a dizer qual de nós é que devia sair do corpo de Annalise Mitchell. Portanto, as vozes estavam a discutir e a debater qual dos demónios é que devia sair primeiro do corpo dela. Eu estou muito assustada. Eu não quero falar disto. Portanto, malta, depois disto tudo, os pais pediram que fosse feita uma exumação ao corpo de Annalise Mitchell, porque ela não tinha tido uma despedida como deve ser, e esse desejo foi-lhes concedido. No entanto, ao início as autoridades mostraram-se um bocadinho reticentes, porque supostamente o corpo de Annalise já devia estar muito composto, até que chegou uma freira que dizia que ouvia vozes a dizer que o corpo de Annalise Mitchell ainda estava completamente intacto e que o facto do corpo dela estar intacto muito tempo após ter morrido quer dizer que ela tinha mesmo presenças demoníacas no seu corpo. Não se sabe ao certo se o corpo dela estava decomposto ou não, mas o que se sabe é que as pessoas que transportaram o corpo dela do sítio de onde estava para o caixão, eles pegaram-na pelos pés e pelas mãos, o que quer dizer que não podia estar assim tão decomposto, porque se tivesse, ele tinha-se desfeito, não é? E não podia ter sido transportado dessa forma. Portanto, chegamos ao final deste vídeo. Eu acho que saltei as partes assustadoras, porque eu simplesmente não consigo, malta. Eu acho que hoje não vou conseguir dormir, batam na madeira por mim. Eu tenho imenso medo destas coisas. Eu sou muito medricas mesmo. Eu sou muito medricas. Eu não consigo ver filmes de terror. Não consigo ver filmes sobrenaturais, e se eu vir tem de ser com companhia e tenho de garantir que essa companhia viva comigo, ou seja, a Inês. A Inês, se eu vir algum filme de terror, tem de ser num dia em que eu sei que a Inês vai dormir cá em casa, ou então quando eu tiver um namorado. Ai, a campainha tocou, eu vou ligar à Inês. Eu vou ligar à Inês, porque se não for a Inês eu não vou abrir a porta. Bem, malta, fast forward um bocadinho, concluí que não era a Inês a tocar a campainha, não faço a mínima ideia de quem pudesse ser, porque eu não tenho de receber nada, o carteiro já passou de manhã. Estou bem assustada, agora não quero sair do meu quarto porque estou assustada. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que tenham gostado do especial de Halloween, que é muito especial porque eu nunca mais volto a tocar nestes assuntos paranormais, estão a perceber? Isto nunca mais vai acontecer, nem no próximo Halloween, só quero que vocês saibam isso, ok? Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, então adeus e até ao próximo sábado.